Louvado seja o nome do Senhor. Tiago, capítulo 1, versículo 9 a 11. Glória a Deus. Glória a Deus. Todos acharam? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos lá, irmãos. Continuando, irmãos, o nosso estudo da carta de Tiago. Todas as quarta-feiras estamos estudando Tiago. Já estamos no versículo 9 ao 11. Já estudamos do 1 ao 8. A semana passada a gente passou pelo capítulo 5 ao 8. Que ali fala: aquele que não tem sabedoria, peça a Deus, e Deus dá a todos. E hoje, irmãos, vamos ler Tiago, capítulo 1, versículo 9 ao 11. Em nome de Jesus, vamos? Mas alegrei-se, ó irmãos, de baixa posição social, na sua exaltação, porém o rico em seu abatimento, porque como a flor da erva, ela passará, porque sai o sol com ardor, e a erva seca, e a sua flor cai, e a graça da sua aparência perece. Assim também se desvanecerá o rico em seus caminhos. Até aí, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, Tiago aqui quer trazer um ensinamento aos irmãos. Irmãos que eram judeus, que se converteram e entregaram a sua vida ao Senhor Jesus, e agora eles estavam dispersos, porque ali havia perseguição de Roma, a vida dos irmãos que saíram da vida judaica e se declaravam cristãos, seguidores de Cristo. Cristão nada mais é seguidor do Senhor Jesus. Eles seguiam a Cristo. E ali, irmãos, Tiago vem alertar aos irmãos que no meio daquela comunidade havia pessoas que tinham uma posição alta em termos de finanças, e tinha pessoas que tinham uma posição baixa, eram pobres. E Tiago vem, irmãos, falar aos irmãos para conduzir os irmãos, para que nem a pobreza, nem a riqueza possa tirar os irmãos do foco. E qual era o foco? Era Cristo, era o Senhor Jesus. Então Tiago vem aqui, irmãos, consolar aos irmãos e alertar aqueles que colocavam a riqueza na frente de tudo, achando que eu tenho dinheiro, eu tenho tudo, eu não preciso de mais nada. E aqueles que eram pobres poderiam se entristecer e saírem da presença do Senhor. Então Tiago vem e traz um impulso para aqueles que são mais fracos, aqueles que não tinham muita posição social. A posição deles era baixa diante a outros. Então Tiago diz: mas alegrei-se, ó irmão, de baixa posição social. Alegrei-se aonde, irmãos? Na sua exaltação. O que é esta exaltação? Tiago diz: olha, não coloque seus olhos na posição que você tem. Não deixe a falta das coisas, de dinheiro, de alimento, da dificuldade, empatar o que Cristo vem trazer para você, o que Cristo vai se revelar em sua vida. Então ele diz: não coloque isso diante dos seus olhos, esqueça isso. Se você tem Cristo, Ele irá te ajudar, Ele irá abrir as portas para que você possa se manter aqui nesta terra. Mas ao se manter aqui nesta terra, não é tudo que você procura, mas tem algo maior
para você colocar os seus olhos, para você colocar o seu coração, é na sua exaltação, no seu levantar, naquilo que Cristo veio fazer, irmãos, naquilo que o Senhor Jesus Cristo deu a vida, para que todos nós possa ter a possibilidade de encontrar a Deus, de voltar para o nosso Pai. Então Tiago diz: não olhe para as dificuldades, não deixe isso te abalar, não deixe isso tirar o foco dos seus olhos. Não permita que a sua dificuldade financeira seja um obstáculo para você estar em Cristo, para você ser beneficiado pela graça. Então ele vem dar um impulso àqueles irmãos que eram mais fracos, que não tinham uma posição social alta. Ele diz: no reino de Deus, todos nós vamos ter uma posição. No reino de Deus, todos nós vamos ter riquezas, e riquezas eternas, que duram para a eternidade. Então Tiago diz: você pode estar passando essa situação nesse momento, a dificuldade, a falta de dinheiro, a falta de alimento, mas coloque os seus olhos, o seu coração no dia da sua exaltação, no dia que Cristo virá te buscar para levar para onde Ele está, porque lá todos nós teremos riquezas, e riquezas para a eternidade, porque Deus nos vê de igual estatura, da mesma posição. Ninguém é melhor do que ninguém é mais rico do que ninguém, não. Deus nos olha assim, como filhos da mesma posição. Então Tiago vem, irmãos, impulsionar esses irmãos: não deixe a dificuldade lhe tirar da presença do Senhor, não deixe a falta de alimento lhe abater. Não olhe para essas coisas, olhe para o dia do Senhor, no dia que o Senhor virá nos buscar. Coloque isso no seu coração, e isso seja um impulso para você estar cada dia mais firme, cada dia mais presente na presença do Senhor, cada dia mais junto com o Senhor, cada dia aprendendo mais do Senhor. Então Tiago vem e dá um impulso a esses irmãos. Não é isso que você tem que colocar sua confiança, não é nessas coisas que desta terra. Isso aqui é passageiro, tudo vai passar, mas coloque a sua confiança no dia da sua exaltação, no dia do Senhor, no dia que o Senhor virá nos buscar, irmãos. Então Tiago vem nos trazer um ensinamento, que tudo que passamos aqui nesta terra é passageiro, vai passar, tudo vai acabar, irmãos, mas a gente tem a esperança em Cristo, a gente tem esperança no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É nele que nós temos que estar com os olhos fixados, no autor e no consumador de nossa fé. E Tiago vem agora falar aquelas pessoas que tinham uma posição maior, que tinham condições naquela época. E Tiago vem dizer, ele vem alertar essas pessoas: porém o rico em seu abatimento, porque como a flor da erva ela passará, porque sai o sol com ardor, e a erva seca, e a sua flor cai, e a graça da aparência perece. Assim também se desvanecerá o rico em seus caminhos. Tiago aqui, irmãos, quer nos dizer, não coloque a sua confiança no que você tem, não coloque a sua confiança na riqueza, não deixe a riqueza te mostrar que você é algo, que você não precisa de nada, que você não precisa de Deus. Tiago vem alertar, não coloque os seus olhos na riqueza, mas coloque os seus olhos no abatimento, no arrependimento. Coloque os seus olhos, irmãos, na sua tristeza. Coloque os seus olhos naquilo que vai te diminuir, naquilo que vai te humilhar.
Não coloque a sua confiança no dinheiro, no ouro, na prata, mas sim no seu abatimento. O que é que Tiago quer dizer? Ele quer dizer que, não, apesar de você ser rico, ter uma condição financeira boa, mas você tinha que ter arrependimento. Você tinha que ter humildade diante de Deus. Não é pecado você ser rico, não é pecado você ter dinheiro, mas de muitas vezes o dinheiro, irmãos, te compra. Você é o dono do dinheiro, o dinheiro é seu, mas muitas vezes o dinheiro que é o seu dono, é aí que é o medo, aí que está o que é ruim, quando o dinheiro começa a ser o seu dono. Não é você ser o dono do dinheiro, é ele agora que manda em você, e agora o dinheiro é tudo para você. Então Tiago diz, não seja assim, mas seja humilde. Seja humilde, se humilhe diante do Senhor. Não deixe a riqueza te deixar orgulhoso, soberbo. Não, mas ao contrário, seja humilde, seja abatido, tenha compaixão, ajude os irmãos. Se você tem uma condição melhor, ajude aquele que não tem, faça o bem. Então Tiago diz, por quê? Porque você tem que ser humilde, porque você tem que estar abatido, porque eu tenho que colocar os meus olhos no abatimento, na humildade. E Tiago diz, porque tudo passa, nada vai ficar para sempre, irmãos. Você tem um carro, vai chegar um momento que esse carro não vai prestar mais. Você tem uma moto, vai chegar um momento que essa moto não vai prestar mais para você. Você tem dinheiro, se você vacilar, o dinheiro acaba. Então Tiago diz, tudo passa. Não coloque sua confiança nisso, no que você tem, mas coloque sua confiança em Deus. Ele diz, porque sai o sol com ardor, e a erva seca, e a flor cai, e a graça da aparência perece. Ele aqui dá um exemplo como uma erva no campo. Ela cresce, ela fica naquele momento bonito, sai a flor bonita, mas em pouco tempo, vindo o sol, aquece aquela planta e ela murcha. E aquela beleza acaba. Não é para a eternidade, acaba. A planta vai murchar, a flor vai cair e a graça perecerá. Vai acabar. Então Tiago diz, assim como a riqueza está em tuas mãos, isso vai acabar. Não coloque a sua confiança na riqueza, mas sim no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Seja humilde, esteja abatido diante do Senhor, tenha humildade em sua vida, ajude aquele que não tem. Então Tiago vem alertar aqueles irmãos que tinham condição financeira, para que a riqueza não o tirasse da presença do Senhor, para que a riqueza não o arrancasse da presença do Senhor. Ele começava a colocar confiança no dinheiro e dizia, eu não preciso de Deus. Para quê? Eu sou rico, eu tenho tudo em minhas mãos, tudo que eu quero eu consigo. E este é o medo, irmãos. Este é o abismo que se abre diante de você, quando você tira a confiança de Deus e coloca nas coisas corruptíveis, que é o dinheiro, o ouro, a prata, coisas que se acabam. Mas aquele, irmãos, que coloca a confiança no Senhor, esse vive para sempre. É isso que Tiago quer nos alertar, irmãos. A nossa confiança tem que estar no Senhor. Não é na posição social, não é naquilo que você tem, não é na falta do alimento, na falta do trabalho, na falta do dinheiro, mas sim, irmãos, a nossa vida tem que estar no Senhor. Nossos olhos têm que estar fixados nele, porque é por ele, irmãos, que temos vida. É por ele que a vida vem sobre a nossa vida. Não pense que esta vida que você está vivendo é a verdadeira vida. Não, irmãos, a verdadeira vida vai se fazer ainda, vai iniciar ainda, mas sim para aqueles que têm o Senhor e Salvador Jesus Cristo em sua vida. Para aqueles que se arrependeram dos seus pecados
entregaram a sua vida ao Senhor. O Senhor Jesus disse que este vive, mesmo que morra, viverá. Assim o Senhor Jesus fala. E Tiago aqui, em Tiago capítulo 4, versículo 14, Tiago aqui vem nos dar um alerta que é para todos nós, principalmente para aqueles que ainda não têm o Senhor Jesus, principalmente para aqueles que não entregaram a sua vida ao Senhor. Tiago vem nos alertar. Tiago capítulo 4, versículo 14. Porque vós não sabeis o que trará o amanhã? Portanto, o que é a vossa vida? É apenas um vapor que aparece por um pouco de tempo e depois desaparece. Tiago vem nos alertar, irmãos, que a nossa vida é como um vapor. Um momento está ali, ó, aquele vapor, mas a poucos instantes desaparece. Assim é a nossa vida. Hoje estamos aqui louvando o Senhor, mas ao sair destes portões, o que pode acontecer com a gente? O que pode vir sobre a nossa vida? Nós não sabemos. Podemos ali tomar uma topada, bater a cabeça e já foi. É isso que Tiago chama a atenção, ó. Você não sabe até quando você vai estar vivo. Você pode dormir hoje e não acordar mais. Você pode fechar os seus olhos, irmãos, hoje à noite e não acordar mais. Porque não sabemos o dia, a hora, o segundo, o minuto que o Senhor vai nos levar. Não sabemos. Mas aquele irmão que tem o Senhor Jesus Cristo em sua vida, ele está tranquilo. Por quê? Sabendo ele que pode em qualquer momento o Senhor chamar, nós sabemos para onde nós vamos. Glória a Deus. Nós sabemos onde nós vamos estar. Porque, irmãos, temos a passagem garantida para a glória. Temos a passagem garantida para entrar nos portões celestiais. E qual é essa passagem, irmãos? Onde é que está essa passagem? Essa passagem está dentro daquele que aceitou a Cristo. É o Espírito Santo de Deus. Ele nos garante, irmãos, a entrada nos portões celestiais. E é isso que Tiago vem chamar a atenção. A sua vida, no momento, está aí, aquele vapor bonito, mas há pouco tempo ele desaparece. Você abre uma panela de pressão, aquela fumaça sai, aquele vapor, mas se você prestar atenção, em um instante ele acaba, vai embora. Você desce aí, indo para a cachoeira, tá aquela neblina, tudo fechando tudo, mas há pouco tempo ela se acaba, vai embora. Assim é a nossa vida. Então a nossa vida, irmãos, tem que estar no Senhor Jesus Cristo. É nele que tem que estar. Mas como eu posso fazer isso? Como eu posso ter esta graça maravilhosa que o Senhor Jesus Cristo nos dá? Irmãos, aqui em Tiago, capítulo 4, versículos 6 ao 10. Tiago aqui fala: antes dá mais graça. Portanto, ele diz: Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele chegará a vós. Limpai vossas mãos, vós pecadores, e purificai o vosso coração, vós de duplo ânimo. Estais aflitos, e lamentai, e chorai. Convertei-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em pesar. Humilhai-vos diante do Senhor, e ele vos exaltará. Glória a Deus. Tiago, irmãos, vem nos dizer: arrependei-vos,
Arrependei-vos, porque o reino de Deus é chegado. Arrependei-vos, pois o Senhor e Salvador Jesus Cristo está neste lugar. Aleluia. Irmãos, o que é que nós temos que fazer? Se arrepender dos nossos pecados, irmãos. Deixar tudo para trás. Olhar para Cristo. A palavra diz: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Como é que você pode ter esta graça? Como é que você pode ter o selo do Espírito Santo, a garantia da vida eterna? Chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós. Chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós. A palavra de Deus diz, irmãos, antes dá mais graça. Portanto, Ele diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Aqueles que acham que não precisam do Senhor Jesus Cristo, aqueles que acham que não, meu dinheiro, sou rico, para que eu quero Deus? Para que eu quero Deus? Para quê? Outros também acham: não tenho nada, sou pobre, para que eu quero isso? Deixa eu aqui, eu estou acabado mesmo, deixa eu na minha posição. Mas o Senhor diz, Deus resiste àqueles que rejeitam a Ele. Aqueles que não querem o compromisso com o Senhor, Deus rejeita. Esses que se acham ser algo, ou acham ter um empecilho para Deus vir sobre a vida deles. Mas dá graça aos humildes. Mas dá graça aos humildes. Aqueles que olham para Cristo com um olhar de humildade. Aqueles que olham para Cristo e dizem: eu preciso do Senhor, eu preciso desta graça, eu tenho que ter esta graça, Senhor. Olha para mim, olha para o meu estado, eu sou um pecador, eu preciso da salvação eterna, eu preciso do Senhor. Esses humildes, Deus dá graça, irmãos, dá a sua maravilhosa graça, que é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, irmãos, nada pode te impedir a ter um encontro com o Senhor, ou a riqueza, ou a pobreza, nada pode te impedir. Irmãos, em Lucas capítulo 16, versículo 19 a 31, ali fala do rico e o Lázaro. Irmãos, nós sabemos pela palavra de Deus que o rico gozava de bens aqui desta terra. O rico deixava a sua vida engordurada por riquezas desta vida. Ele se vestia de púrpura e linhos finos. Naquela época ninguém poderia ter esse privilégio de se vestir de púrpura, porque era um tecido muito caro e só os reis e príncipes se vestiam disso. Mas este homem gozava de fartura, de bens aqui nesta terra. E ao contrário dele, Lázaro era um pobre, que vivia ali mendigando nas portas dos ricos, uma migalha para se alimentar. Mas o que o Lázaro tinha de diferente do rico? Lázaro era um servo do Senhor. Lázaro era um homem que a vida dele estava no Senhor, apesar de ter uma posição social baixa, de ter falta de alimento, de não ter um trabalho, de não ter um sustento, um dinheiro para se viver, vivia na pobreza, mas este homem era rico para com Deus. Para com Deus ele era riquíssimo, porque a vida dele estava em Deus. Mas a palavra de Deus nos confirma que Lázaro é chamado aos céus, e os anjos do Senhor vêm levar Lázaro para o seio de Abraão, e assim Lázaro é levado para o seio de Abraão, e da mesma forma o rico morre, para você entender que a morte vem para o pobre e vem para o rico. Não tem como você comprar a vida, não tem como você querer gozar mais desta vida. Quando o dia chega, irmãos, é para o rico, é para o pobre. E assim o rico é levado. Mas a diferença, irmãos, desta parábola é que o que Lázaro plantou aqui nesta terra,
ele colheu no céu. O que foi que ele plantou aqui nesta terra? A vida dele estava em Deus, ele vivia para Deus, ele fazia a vontade de Deus. Ao contrário do rico, gozava na sua riqueza e desprezava a presença do Senhor. E a palavra diz que quando o rico abre os olhos, ele está em tormento, em aflição, em dor. Lembra o que Jesus disse? Lá haverá choro e ranger de dentes. É a ausência de Deus. E este rico foi lançado nas trevas, nas profundezas das trevas. Pois aqui na terra ele não teve, e se teve a possibilidade, ele não quis a passagem que garante ao ser de Abraão. E a palavra diz que ele ficou em tormento nas trevas. E nas trevas ele olha para cima e vê Lázaro e o pai Abraão. E ali, irmãos, naquele momento de tormento, de agonia, de sofrimento, ele diz: pai Abraão, ordene que Lázaro molhe a ponta do seu dedo na água e pingue na minha língua, para que eu possa me refrescar aqui nesse tormento. E o que é que Abraão fala com ele, irmãos? Quem está lá não pode vir para aqui, e quem está aqui não pode ir para lá. Você gozou de riquezas na terra, Lázaro não. Lázaro não teve o que você teve. Então, cada um teve a sua recompensa, irmãos. Cada um teve a sua recompensa. Então, tudo que tu planta aqui neste mundo, você terá uma recompensa, irmãos. Se sua vida está longe de Deus, se você rejeita o Evangelho, a palavra de Deus, você vai colher isso. Chegará o dia que você vai colher. E como o Tiago diz, a nossa vida é como um vapor. Não sabemos a hora, nem um minuto, nem um dia. Pode ser amanhã, irmãos. Pode ser amanhã. Amanhã, no sábado, a gente pode ter falta de um irmão. Pode ser, irmãos. Nós não sabemos. Então, irmãos, o que foi que garantiu Lázaro na glória? A sua vida com Deus, a sua entrega a Deus. Então, irmãos, o que é que nós temos que fazer hoje? Tirar os empecilhos da frente, tirar tudo que pode te impedir de você ir a Deus, de você entregar a sua vida ao Senhor. Porque tudo que está na frente, irmãos, não vale de nada. Pode ser até algo que você gosta, que você ama, mas diante da glória do Senhor não vale de nada. Como Paulo diz, tudo que eu aprendi, tudo que eu fiz, tudo que eu sou, eu deixo para trás como esterco, como cocô. Eu deixo para trás, na excelência do conhecimento de Cristo. Aquele homem era muito instruído, muita sabedoria, aprendeu muita coisa. Ele disse que tudo agora que ele conheceu a Cristo, tudo que ele tinha, ele deixava para trás, pela excelência do Senhor. Então, irmãos, o que nós temos que fazer hoje é entregar a nossa vida ao Senhor. Aquele que ainda não tem encontro com Cristo, entregue, pense, analise, fale com Deus. Chegue na sua casa, bote seu joelho no chão e diga a Deus: Senhor, eu quero te conhecer. Senhor, eu quero ter uma vida com o Senhor, eu quero gozar da glória eterna. Eu quero ter o privilégio de entrar na glória, ver a tua face. Eu quero ter esse privilégio, pois eu sou um pecador, Senhor, e não posso me achegar diante do Senhor se o Senhor não me permitir. Irmãos, em Atos capítulo 5, versículo do 1 ao 11, ali fala de Ananias e Safira, dois servos de Deus que tentaram enganar a Deus. A palavra diz que eles tinham um terreno, e naquela época ali, irmãos, aquelas pessoas que se convertiam, vendiam os seus bens e colocavam nos pés dos apóstolos, para que ele pudesse ajudar aqueles que não tinham condição. E assim, este homem, esta mulher, vende esse terreno. Mas ali, irmãos, ao vender o terreno, o diabo coloca no coração deles, fica com a metade e diz que vendeu pela outra. E aqueles homens, aquele homem e aquela mulher, deixaram
a soberba entrar em seu coração, deixaram a ganância penetrar em seu coração, e eles dois fazem um acordo e dizem: vendemos por 100, mas vamos dizer a eles que venderam por 50 e vamos guardar o outro 50. E assim eles fazem. Eles vão até o apóstolo Pedro, coloca a sua oferta diante de Pedro, mas só, irmãos, que a Deus ninguém engana. Ninguém pode enganar a Deus. Você pode enganar a mim, aos irmãos, mas a Deus ninguém engana. E o Espírito Santo fala com Pedro e diz: estão mentindo. Eles mentiram, eles não venderam por isso. E Pedro diz: olha, ninguém forçou você a vender nada. Ninguém forçou, você fez porque você quis. Agora, por que você mentiu ao Espírito Santo? Por que você fez isso? Pois você terá a recompensa. E a recompensa daquele homem foi a morte. E sucessivamente a mulher dele vem, em vez de se arrepender e dizer e confessar o seu erro, ela confirma a mesma coisa. E aquela mulher também tem a sua recompensa, é a morte, irmãos. Irmãos, nada nesta vida tem mais valor do que o Senhor Jesus. Nada, nada, nada. O seu dinheiro, o seu carro, a sua casa, o seu trabalho de milhões, nada tem mais valor do que o Senhor Jesus. Não faça como Ananias e Safira. Deixou a ganância entrar em seu coração, e assim perderam a oportunidade de entrar na glória do Senhor, de estar com o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, em Mateus capítulo 6, o Senhor Jesus quer nos dizer esta noite. Glória a Deus. Mateus capítulo 6, versículo 19 ao 21. Aqui a palavra de Deus diz: não ajuntei para vós tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem consomem, onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntei para vós tesouro no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não irrompem nem roubam. Pois onde está o vosso tesouro, ali também está o vosso coração. Glória a Deus. Irmãos, não é pecado você ter dinheiro. Já falei isso aqui, não é pecado. Mas Jesus diz que há algo muito maior do que isso. Algo, irmãos, que não se compara a nada desta vida. Nada que seus olhos podem contemplar não se compara à glória que irá se manifestar na vida daquele que serve o Senhor. Então Jesus diz: não guarde tesouros na terra. Não procure ser ganancioso. Não procure buscar só coisas aqui desta terra. Tem algo maior para se revelar. Procure juntar tesouro no céu, irmãos. Procura colocar depósito no céu. O que é isso, esse depósito no céu? Fazer a vontade de Deus, irmãos. Fazer a vontade daquele que se revelou em sua vida. Aquele que rompeu todo o pecado, todo o erro que estava sobre a sua vida. Ele veio, arrancou tudo, limpou, purificou, e agora você está na presença dele. Então, o que nós temos que fazer agora? A vontade de Deus. Fazer a vontade dele, guardar tesouro lá na glória, para que o dia que a gente chegue lá, o dia da nossa entrada aos céus, nós recebemos o nosso galardão, aquilo que o Senhor nos promete, que irá nos dar, aquilo que o Senhor vem para nos presentear lá na glória. Então, irmãos, olha para as coisas de Deus, firma a tua vida no Senhor, busca o Senhor a todo momento. Se você entregou a sua vida ao Senhor, vive para Ele. Vive para Ele. Não queira mais se embrenhar em coisas desta terra. Se fulano faz as coisas, deixe lá, mas você não faça, porque você conheceu a verdade. Em Mateus capítulo 6, versículo 33, ou versículo 33, Mateus 6, 33 e 34. Aqui Mateus diz: olha,
o que é que nós temos que fazer aqui? Você conheceu a Jesus? Você agora é um servo do Senhor, vive para Ele. O que é que nós temos que fazer? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não fiquem cuidadosos, pois, com o amanhã, porque o amanhã cuidará de si mesmo. Suficiente é ao dia o seu próprio mal. Jesus vem nos dizer, irmãos, buscai primeiro o reino, a vontade do Pai. Buscai querer fazer a vontade do seu Pai. Buscai primeiro isso, fazer a vontade dele, agradá-lo, mostrar a diferença que a sua vida agora se tornou, mostrar o que aconteceu com você, para que os ímpios, aqueles que não conhecem a Deus, possam ter o privilégio de também entrar na glória, quando verem a sua transformação, quando verem o que aconteceu em sua vida. Então, irmãos, quando nós colocarmos a nossa vida em buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, tudo mudará, irmãos. Tudo mudará em nossa vida. Tudo chegará para o lugar. Nós não vamos ficar mais cuidadosos com as coisas aqui desta terra, pois com o amanhã não ficaremos mais cuidadosos com isso, preocupados, ansiosos. Não, porque o amanhã cuidará de si mesmo. Por quê? Todas estas coisas vos serão acrescentadas. Tudo que você necessita para viver será acrescentado. Deus vai abrir uma porta, Deus vai te sustentar, Deus vai usar um irmão de lá não sei da onde para te ajudar. Se tu é fiel, se tu crê, se tua fé está avivada em Cristo, o que Deus não pode fazer para te sustentar, para te dar o que você necessita aqui? Aqui eu não estou falando de carro, de casa, de dinheiro, não, irmãos. Eu estou te falando o que Deus pode te dar para tu passar a cada dia, para tu se sustentar a cada dia. A palavra aqui não fala de dinheiro, de ouro, de prata, não, irmãos. Aqui fala das coisas que nós necessitamos: a comida, a roupa, o que nós necessitamos aqui nesta terra. Então, irmãos, o que é que nós temos que fazer? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, em nome de Jesus. Glória a Deus. Assim, como Tiago nos diz, não se preocupe com a sua posição social. Não se preocupe, esteja esperando a sua exaltação. E o rico não coloque a confiança na riqueza, mas sim esteja humilhado diante do Senhor, para que a glória do Senhor venha na sua vida, em nome de Jesus. Glória a Deus, que essa palavra esteja no coração dos irmãos. Amém. Trazendo pensamentos positivos, irmãos, para que a gente possa cada dia mais estar próximo do Senhor, cada dia mais estar sentindo a sua presença. E aqueles que não têm um encontro com Cristo, que possam buscar ao Senhor, que possam entregar a sua vida ao Senhor, e ter a esperança de um dia estar face a face com o Senhor e Salvador Jesus Cristo, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome